historicamente, nasce na Revolução Francesa. Você tinha vários partidos e um partido, que era o partido mais voltado para a luta do povo, que se identificava com o povo, eram os jacobinos, e eles se sentavam no parlamento à esquerda. Uhum. Então, por isso é que quem era dos jacobinos falava, sentava... esse é da esquerda, esse é da esquerda, pertencia àquele partido. Porque pertence aos jacobinos. E os jacobinos eram os grandes revolucionários da Revolução Francesa, que é a mãe da democracia moderna e do Estado laico, etc. Né? Bom, todo mundo sabe sobre a Revolução Francesa do século XVIII. E esses jacobinos, que eram os que mais se ocupavam dos pobres e lutavam em nome dos pobres e que foram os que lutaram contra a burguesia e contra a nobreza, etc., eles se sentavam à esquerda. Daí, todo mundo que tem um projeto que privilegia o pobre é chamado de esquerda. Isso na história toda. Todo mundo que tem um projeto que privilegia o pobre, que acha que o pobre, o trabalhador, a trabalhadora é que tem de estar no poder, que é contra a hegemonia de poucos em detrimento de muitos, é chamado de esquerda. E aí a esquerda é um leque amplo, né? Uhum. Tem de todo tipo. E o que tem a ver essa definição de esquerda que vem da Revolução Francesa, é o berço desse negócio de... Porque a esquerda, eles se sentavam e a ideologia deles era assim. O que isso tem a ver com o marxismo? O marxismo é um dos movimentos de esquerda. Acho que o mais tardio, um dos mais tardios. Tem muitos outros, mas ele é um dos, né? É um dos movimentos tidos como movimento de esquerda, porque trabalha essa lógica de que o trabalhador, de que o Estado tem de estar a serviço do trabalhador, da trabalhadora, e no caso do marxismo, o marxismo entende que o problema da humanidade é a luta de classes e que esse problema só vai se resolver quando a classe trabalhadora for a única classe. E você acha que isso é uma utopia ou é possível? Bom, porque nunca funcionou, os caras né? Os marxistas chamam de utopia. Agora, essa é uma das correntes de esquerda, né? Tem e você entende até onde isso é factível na sua cabeça? Porque você também acha... Eu acho que é uma utopia também, porque... os próprios marxistas acham que é uma utopia. Então, mas você porque acha... o Marx nunca desenhou isso como uma proposta... Um projeto de governo mesmo também. Ele desenhou como uma utopia. Ele estava fazendo sociologia e ele disse que a história tem começo, meio e fim. Ele aprendeu isso com os judeus. Ele era judeu, aprendeu isso com os judeus aprenderam isso com o profeta Daniel. O profeta Daniel, quando interpretou por obra do Espírito Santo, por graça de Deus, o sonho do Nabucodonosor, ele mudou o conceito de história. Até o profeta Daniel, todo mundo tinha como conceito de história essa ideia de que a história é um eterno recomeço, uma roda constante. Ciclo. O profeta Daniel recebe de Deus, interpretando o sonho do Nabucodonosor, que sonhou com a estátua, todo mundo que conhece. O profeta Daniel nos ensinou que tem uma história, e que a história tem começo, meio e fim. E o profeta Daniel foi o primeiro a falar do que mais tarde os filósofos chamariam de relação dialética. Ou seja, duas verdades convivendo no mesmo tempo até que uma verdade vence a outra. O profeta Daniel nos ensinou, interpretando o sonho do Nabucodonosor, que havia uma dialética. De um lado você tinha a estátua,
e de outro lado você tinha a montanha. A estátua era o projeto idolátrico do ser humano. E ali representa os governos. Né? Todos os impérios. Isso. E todo o projeto idolátrico do ser humano que não leva Deus em consideração. Que começa desde a Torre de Babel. Tá certo? Torre de Babel é um projeto idolátrico. O Nabucodonosor sonha e vê essa estátua que é o projeto idolátrico do ser humano, que é a crença pífia do ser humano que pode viver e fazer sem Deus. Que é um nonsense, para dizer o mínimo. Então, e do outro lado tem a montanha. A montanha é o governo de Deus, o poder de Deus, a existência de Deus, a glória de Deus. E aí o Nabucodonosor sonha que da montanha uma pedra solta por mãos não humanas derruba a estátua, mas não só derruba a estátua, tritura a estátua. É verdade. Tritura tudo. Vira pó. Vira pó. O ouro, a prata, o ferro, o bronze, o ferro e o barro, óbvio. Tudo é triturado. Então, isso é a superação dialética. Tinha uma dialética. Duas verdades atuando ao mesmo tempo. A estátua de um lado... Coabitando sempre. A estátua de um lado, a montanha do outro. Um dia a montanha acaba com a estátua. Acabou de ter uma exposição dialética. O Marx usou a mesma categoria. Ele disse que havia uma dialética, que era a luta de classes, e que essa dialética se resolveria com os trabalhadores se assumindo como a única classe. E todo mundo vira trabalhador. Mas no caso do Marx, ele mesmo disse que isso não vai... Não, isso era... Né? Isso, ele não com essas palavras, ele não propôs isso como um projeto de governo. Ele propôs isso como uma filosofia. Então ele propôs o que eles chamam de determinismo histórico. Então, na visão dele, determinismo histórico funcionava assim. O feudalismo, que é o subproduto dos impérios, seria superado pelo capitalismo. E o capitalismo seria superado pelo socialismo. E o socialismo seria superado pelo comunismo. Então, na proposta marxista, o comunismo é a última fase da determinação histórica. Então, ele fez uma filosofia chamada de determinismo histórico. Bem dentro dessa linha que o Daniel trouxe para nós por obra do Espírito Santo. E aí ele dizia que ia haver essa superação. Bem nessa lógica, começo, mas lá em Daniel não é essa a ideia, né? Lá em Daniel, a ideia é Cristo, né, a ideia em Daniel é Cristo. É o reino de Deus. Então, mas não, você me perguntou do marxismo. Sim. Então, o marxismo é isso. E aí eu estou dizendo, de onde é que ele tirou essa ideia? Essa ideia está lá em Daniel. Entendi. Tá certo? Agora, o marxismo é uma das propostas de esquerda. Tá certo? E na percepção do marxismo, o comunismo é a última fase da história. Então, o Karl Marx e o Friedrich Engels tinham essa visão de história determinada. Tá certo? Eles eram deterministas. Como como é o Islã, como é o judaísmo antigo, moderno e antigo, depende como é o cristianismo. O cristianismo não é determinista. Mas como é que ele prevê Só os ultracalvinistas são deterministas. A fé cristã é escatológica. Escatologia é uma intervenção de Deus na história. Determinismo... Então, mas uma vez que essa intervenção já está ditada... Determinismo é Deus sendo responsável pelo pecado. Não. Deus não é responsável pelo pecado. Quem é responsável pelo pecado é a humanidade. É a humanidade que pecou. Os ultracalvinistas acham que Deus é responsável pelo pecado. Mas só eles acreditaram isso em toda a história da igreja.
Os pais da igreja não acreditaram assim, os grandes teólogos, os grandes outros teólogos não acreditaram assim. Porque o determinismo é uma doutrina abraçada por parte do judaísmo, pelo Islã e pelos ultracalvinistas. A fé cristã não é determinista. É que assim, dependendo assim, do prisma que você olha, ele vai enxergar essa escatologia não como intervenção, mas como algo já determinado, já que está previsto. Não. A intervenção está dentro da lógica da soberania divina. Só que, para nós que seguimos a visão macro dos pais da igreja, Deus é onipotente, onisciente, onipresente e soberano, imortal e eterno. Para os ultracalvinistas, Deus não é onisciente, Deus é soberano. É isso aí. Então, ele sabe porque determinou. Por isso que ele sabe todas as coisas. Para todos os outros cristãos, não. Deus é onisciente e onisciência significa que a Trindade tem o atributo de saber tudo sobre todos, o tempo todo, o que era, o que é, o que será e o que poderia e o que poderia ser, sem ser responsável, sem precisar determinar nada. Sem precisar determinar nada. E que soberania é o atributo da Trindade de entrar na história para fazer valer o projeto redentor da Trindade. E é aí que entra a escatologia. Por isso que eu digo, da igreja nós cristãos não temos utopia, nós temos escatologia. Utopia é uma coisa dos marxistas. Nós temos escatologia, que é a determinação de Deus soberana. Eu não sei se eu não tinha idade, ou maturidade, ou conhecimento, ou sei lá o quê, mas você que tem mais, você é mais velho, então você vai poder dizer isso de um ponto mais alto da vida do que eu. É impressão minha, ou a igreja virou politizada nos últimos, vamos colocar, 10 anos, sei lá, 15 anos, talvez menos. Antigamente a igreja meio que não estava nem aí e tal, ou era eu que não tinha essa maturidade, não conseguia enxergar isso, e hoje a igreja está extremamente politizada, os crentes, se o pastor, no culto, o pastor, ele está lá falando, se ele falar bem do Bolsonaro, tem gente que sai da igreja, se ele falar mal do Bolsonaro, tem gente que sai da igreja por causa disso, se ele falar bem do PT, tem gente que por causa disso sai da igreja, se ele falar mal do PT, tem gente que por causa disso sai da igreja. Eu não sei, parece que isso não acontecia antes. Qual que é a tua ideia sobre isso? Bom, política é a arte da cidadania. Todo mundo é cidadão desde sempre, o tempo todo. E ninguém escapa disso, é óbvio. Todo mundo mora na cidade, de alguma forma. Então, todo mundo é cidadão e cidadã. E toda ação humana é uma ação cidadã. Portanto, uma ação política, porque cidadania e cidadão e político são sinônimos. Significa exatamente a mesma coisa. Um em latim e outro em grego. Então, a igreja evangélica, ela não deveria estar envolvida com nenhuma política partidária. Nenhuma. Nem deveria usar o púlpito para prestigiar este ou aquele candidato, venha de onde vier. Você já falou de política na sua igreja alguma vez? Falar de política, sim. Não. Falar de político? Não. De Lula, de PT, de Dilma, de não sei o que lá. Você já ficou... Na minha mensagem? Em algum púlpito que você foi falar de candidato? Não. Na minha igreja, você sobe num púlpito, abre a Bíblia e expõe as Escrituras. Ponto. Se um irmão me pergunta sobre o país, etc., a gente vai conversar depois. Púlpito é sagrado. Mas essa percepção que eu tenho, você acha que ela então, tem isso razão, aconteceu, isso aconteceu... De quantos anos pra cá na sua cabeça? Nesses últimos anos, porque, de alguma maneira, a igreja evangélica brasileira
começou a seguir um caminho que a igreja evangélica estadunidense já tem, que é de fazer opções ideológicas. Até então, nós não fazíamos isso. Aqui no Brasil, nós não fazíamos isso. Os estadunidenses faziam. Os evangélicos lá estão divididos entre republicanos e democratas. Faz mais de 100 anos que exatamente, tem isso. Eles faziam. Nós não. Política partidária é política partidária, igreja é igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos os irmãos são livres, todas as irmãs são livres, votem quem quiser votar e ponto. De um tempo para cá, a gente caiu nessa postura que os irmãos dos Estados Unidos têm. Então, vamos lá. Então, realmente Quando recente. foi o primeiro governo do presidente Lula? Na época que o presidente era o Lula, o primeiro governo? 2002. 2002, né? 2003, 2002. Tá, veja só. Me corrija se estiver errado, Ari. Eu não tenho memória política, eu não sou ligado com política. Você me conhece há 200 anos, você sabe disso. Então, eu não vou ter essa memória. Mas vamos lá. Na época do primeira gestão do Lula, os pastores estavam alinhados com o Lula. Então tem vídeo, tem áudio. Então você vê hoje o Silas, que é um dos grandes algozes, tal, ele junto, a Assembleia de Deus, daqui de São Paulo, tanto Madureira quanto do Belém, o pastor Zé Wellington, pastor, pastor do Braz aqui, pastor Samuel Ferreira, outros, né, recepcionando o Lula na igreja, deixando falar e tal, não sei o quê. Hoje, parece que não sei o que foi acontecendo na história, eu sei os escândalos morais de negócio de roubo e tal, tudo mais. Mas parece que hoje você falar que você é de esquerda, e eu não sou de esquerda, você sabe disso, não voto esquerda, nunca, acho que nunca. Mas parece que é um crime capital se você falar que você é de esquerda. Não sei por quê também. Então, quando que começou isso? Não sei, tenho a menor ideia. Porque os governos populares tinham muito trânsito com os evangélicos, desde sempre. E assim, era um trânsito republicano, o presidente falava com todo mundo. E a grande maioria dos que iam falar, e eu tive também a chance de participar de reuniões e falar, ser um dos palestrantes, a grande maioria dos que iam falar no tempo do primeiro governo popular, ia lá e enchia o presidente de elogio. Todos eles. Eu me lembro que uma vez que eu tive a oportunidade de falar, eu fui o único camarada que citou a Bíblia. Todos os outros, Assembleia de Deus, tudo, das grandes denominações, todos lá encheram a bola do presidente. Eu fui o único que disse, presidente, Jesus Cristo vai julgar as nações e vai julgar o Brasil. E o senhor precisa saber que o seu governo tem de responder a Deus. E abri a Bíblia e ensinei a Bíblia. Os outros, todos os que hoje atacam, inclusive, é assim. Quando você tem chance de falar a verdade e não fala, e vira apenas um capacho, no dia seguinte, essa sua falta de personalidade vai aparecer quando atacar quem você elogiou, agora dá bônus para você. Isso é a marca dos covardes, dos mentirosos, dos que usaram a palavra e não honraram a Deus. Mas isso também é diferente de que, por exemplo... Mas aí, deixa eu terminar a sua resposta. Então, isso é que eu vi lá. Isso ninguém me contou. Eu estava lá... Você não imaginava o que ia virar depois, 20 anos depois. Eu não imaginava o que ia virar depois. Então, eu vi o que eles falaram. Falei, bom, eles devem saber o que estão falando. Eu não falo. Eu sou pastor... Eu não tenho autorização para ficar enchendo a bola de ninguém. Eu só tenho autorização para falar de Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo. E vai ser assim sempre. E vai ser assim de manhã, de tarde e de noite. Ponto. Bom,
Aí começou toda uma onda a partir do golpe de Estado em 2016 e começou todo um ataque. Não, mas aí você deu um salto. Então, quântico. começou todo um outro porque, movimento. por exemplo, no segundo governo do Lula, ele já ganhou na primeira vez, no primeiro turno. Enquanto o governo popular, nos 2 primeiros mandatos do governo popular, tinha a maioria absoluta de todo mundo. Como você falou, ele ganhou com 86%. O Alckmin não tinha, fez ninguém nem tinha nem cócega, chance. Então, mas vamos lá. Aí Aqui você chama de governo popular, porque vamos lá. Num Estado democrático, todo governo é popular. Porque todo governo foi eleito pelo governo povo. Popular. Não, Ari, quem elegeu o Bolsonaro? Governo popular é um risco ideológico. Você tem direita e esquerda, você tem governo mas popular. Isso já é uma ideologia. Governo liberal. Entendi. Mas isso já é uma ideologia da sua parte. Ideologia. Porque todo governo, num Estado democrático, é popular. Não, todo governo é democrático. Exato. Mas o que é democracia? Democrático é diferente de popular. Mas o que é demo? Demo é povo, mas democrático é diferente de popular. Você está falando em termos políticos. Se você está falando em termos políticos, como você está diferenciando esquerda e direita... quando você diz assim, então, quando o primeiro governo... quando você diz o primeiro governo esse popular... governo de esquerda. Não, quando você diz o primeiro governo popular colocando o Lula, depois a Dilma... E depois você tem um governo de direita. Então, são governos liberais. Então, aí a gente tem que voltar a arriscar de novo o que é direita e esquerda. Porque no Brasil a gente nunca teve um governo de direita. No Brasil, a gente só teve governo de direita com exceção de depois da ditadura. Depois da ditadura, você tem... Não, eu tô falando da ditadura para cá. Então, você tem o Fernando Henrique... Que é a esquerda. Que é de centro-esquerda. E depois você tem o Lula, que é a esquerda, a Dilma, que é a esquerda. Centro-esquerda, a Dilma, que também é de centro-esquerda, e depois volta para a direita. Mas o Bolsonaro, que também sempre foi de partido de centro-esquerda, a ideologia... Pois é, mas o Bolsonaro mudou para a direita. Ele mesmo disse isso, que tinha mudado de posição. O Bolsonaro antes... Por exemplo, o Bolsonaro está falando que vai privatizar a Petrobras, por exemplo. Ele era o grande adversário da privatização da Petrobras. Então, é o que eu falo. Então, ele mudou de ideia. O Bolsonaro sempre foi centro-esquerda. Então, ele foi 27 anos deputado de centro-esquerda. Então, ele era de centro-direita, porque ele era a favor da ditadura. Ele é subproduto da ditadura. Só que a ditadura militar era nacionalista. E isso o Bolsonaro sempre foi. Nacionalista. Tanto é que ele se insurgiu contra o Fernando Henrique por causa da Petrobras e por causa da Vale do Rio Doce, etc. Você acha que é a esquerda? Aí ele mudou para a direita quando se candidatou. Quando ele se candidatou, ele disse que tinha mudado para o liberalismo. Mas antes ele era nacionalista. Então, porque nacionalismo é uma coisa e entendeu? E ser aberto... Eu acho que quem é realmente de direita no governo do Bolsonaro é um cara chamado Paulo Guedes. Esse cara, sim, ele é... A ideia de abertura. Eu não sei o que você está chamando de direita mais. O que é de direita e esquerda é o tamanho do Estado, Ari. O que define direita e esquerda é o tamanho do Estado. Então você pega, por exemplo... Isso é a sua visão, né? Não. Isso não é a minha visão. É a sua visão. Claro, então vamos lá. Quando o Estado é grande, é direita ou esquerda? Por exemplo... Quando tudo é do Estado na mão da ditadura era enorme, mas não era de esquerda. A ditadura militar, o Estado era enorme. O Estado era dono de tudo. Mas ainda é. Não, o Estado, não estamos falando do Estado? Vamos lá. Estado era dono de tudo. Então, na época do Lula também. Quem fez o Estado ser dono de tudo? A ditadura militar. A ditadura militar estatizou tudo. Ponto. Só que a ditadura militar não era de esquerda,
era de direita. Ela veio para implantar no Brasil o liberalismo econômico. Então, Ari, aí é interpretativo. Mas só que né? não é interpretativo. O Castelo Branco fez esse discurso. Então, por que o Castelo Branco fez esse discurso? Você tinha quando o Castelo Branco fez eu não tinha, não. Era então, eu tinha. Mas não é só isso. Eu estava lá. Então, eu ouvi, eu participei da ditadura. O Brasil, lá como cidadão, cresci na ditadura. Beleza. Eu estava lá. Ué. O Brasil não foi feito originalmente com 3 poderes, mas com 4. Então você sabe que o Brasil tinha 4 poderes até no tempo da coroa. E esses 4 poderes, o legislativo, executivo, judiciário, e tinha o poder moderador, que é o poder da coroa. Que é a mesma coisa da Inglaterra. A rainha, ela é um 4º poder. Ela não manda no país exatamente, mas ela modera entre os poderes. No Brasil, o 4º poder, que era um poder moderador, era o imperador. Quando cai o império e nasce a república, a gente fica sem o poder moderador. E quem assume o poder de poder moderador é o exército, são as forças armadas. Então, de vez em quando, na história... É a sua visão, porque não é história. De vez em quando... dizem que todas as vezes que a ditadura, que os militares assumiram o poder moderador, como você está falando, eles fizeram contra a Constituição. Porque, porque a primeira Constituição tinha 4 poderes. Pois é, mas e aí depois aleijou-se esses 4 poderes. Então, não tem mais. Porque a Constituição é que rege o país. Quando a Constituição decidiu que no país tem 3 poderes, então no país tem 3 poderes. Por isso que tem Constituição. E quando acontece o que tem acontecido hoje em dia... E o que tem acontecido? Por exemplo, um poder se sobrepor ao outro. Isso acontece o tempo todo. Nenhum. Por que a Dilma saiu? Nunca acontece isso. Então por que a Dilma saiu? O que aconteceu com a Dilma foi um golpe de Estado. Por quê? Porque é um golpe de Estado. Vou te explicar por quê. Porque o poder legislativo sobressaiu ao executivo. Quando a Dilma perdeu maioria no Congresso, ela perdeu, ela saiu. Porque o poder legislativo, um grupo do poder legislativo fez um acordo com todo mundo para derrubá-la. Eu não sou eu que disse isso. Quem disse isso foi o senador Romero Jucá. Vamos falar na prática. Gente, por que o camarada fala uma coisa e daqui 10 anos ou 5 anos a gente diz que ele não falou o que ele falou? Mas eu não estou dizendo que o Romero Jucá não falou. Então, e como é que você diz que eu estou dizendo que na prática... Então, é só te falar. Na prática, se o Bolsonaro perder a maioria no Congresso hoje, ele fica ou ele sai? Ele fica. Na prática. A menos que haja um golpe de Estado. Então, o que é um golpe de Estado? É alguém pegar qualquer coisa, porque quando o presidente perde a maioria, qualquer coisa pode tirar ele. Quantos processos de impeachment o Lula teve, a Dilma teve e o Bolsonaro teve? Só no parlamentarismo, que se o presidente perder a maioria, ele sai. No sistema democrático, como é o nosso, se ele sair porque perdeu a maioria do Congresso, foi um golpe de Estado. Então eu vou falar de outro jeito. Então eu vou falar de outro jeito. No dia que a Dilma perdeu, a maioria, impeachment no Brasil é contra crime, não contra problemas eleitorais. Então, no dia que a Dilma perdeu a maioria, o primeiro, porque todo presidente sofre pedido de impeachment o tempo todo. Vários, dezenas. Por que não passa? Porque ele tem a maioria. Quando ele perde a maioria, qualquer coisa, se alguém falar pra ele, é feio, não sei o que, tal, vai passar, porque ele não tem mais a maioria, é votado. O problema todo é o seguinte, o que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado. Ponto. Como você explica esse golpe de Estado, não muda o fato. Tá, boa pergunta. E aí? Pautas que ele chamou aqui de pautas esquerdistas. Ele falou aborto, liberação de drogas e o que mais? E aborto, liberação de drogas e ele falou outra coisa aí que eu não lembro agora. Homossexualismo. Essas pautas não são de esquerda, não. Essas pautas são da ONU. Não tem nada a ver com a esquerda. Tem países de esquerda que não querem saber disso e países de direita que querem. A Europa... Aqui no Brasil é a esquerda que levanta essa bandeira, né? Historicamente. Não. O Serra levantou essa bandeira.
todos os candidatos de direita, com exceção de 2 ou 3, levantaram essa bandeira. Essa é uma bandeira internacional, não é uma bandeira. E como que o Ariovaldo vê isso? Bom, aborto. Aborto é uma lei que já tem no Brasil, então não tem mais nada para falar sobre isso, já está lá. Mesmo você não tem sua opinião? Eu sou contra aborto. Na minha igreja iria tratar de ajudar a irmã se acontecer alguma coisa e convencê-la a não participar disso. Então você Mas eu sou contra o aborto. Agora, se o camarada está falando no país, já tá aí. Tem desde 1930 a lei que permite o aborto. Isso já é um problema resolvido para a legislação brasileira. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja, de jeito nenhum. A igreja tem um compromisso com o mandato cultural. O mandato cultural é crescer e multiplicar. A igreja não se envolve com nada que não tenha a ver com o mandato cultural. O mandato cultural é a primeira ordem de Deus. Você não pode fazer de conta que você não viu a ordem de Deus. Pode fazer de conta que você não viu qualquer um, menos Deus. Então Deus disse... Então mesmo que o Lula levantar essa bandeira, você não abraça? Não. O Estado é outra história. O Estado vai trabalhar com direitos civis. E direitos civis é uma briga no meio do povo. Se eles tiverem competência, ok. Para conseguir a lei, ok. Na igreja, de jeito nenhum. Ponto. Isso aí é o Estado. O Estado é outro problema. Não é, como eu disse, essa é uma pauta internacional. Então, agora, nosso compromisso como cristãos é com o mandato cultural. E outra coisa, casamento é sacramento para os romanos. Para nós protestantes, não. Nós protestantes temos memoriais, não temos sacramentos, com exceção dos presbiterianos e dos anglicanos. Os reformados, Os reformados têm essa ideia. E eu não, acho que os luteranos também têm sacramento. Também tem. Mas eu sou evangélico, da linha Anabatista, só tem memorial. Então, nós só temos memoriais, casamento não é sacramento, e então, igreja não faz casamento, duas pessoas do mesmo sexo. Igreja não faz casamento, igreja só abençoa. E a igreja só pode abençoar o que está de acordo com os ditames do Senhor. O Senhor só abençoa o que tem a ver com o mandato cultural. O mandato cultural... Duas pessoas do mesmo sexo chegaram em você e falaram, pastor, então, o senhor ora por nós, isso aqui? Não oro. Tá. Não oro, não apoio... A outra pergunta que a pessoa fez foi sobre... Peraí. Liberação de drogas. Liberação de drogas não é uma pauta moral. Liberação de drogas é uma pauta econômica. Por que é que as drogas são liberadas em alguns países e em outros não? Por exemplo, as drogas são liberadas na Holanda, mas não são nos Estados Unidos nem no Brasil. Por quê? Isso é um problema econômico. Isso é um problema econômico. Que é quem é que controla a venda e a produção e a venda de drogas. Os holandeses entenderam que a única maneira de ajudar as pessoas drogadas era o Estado controlar isso. Então o Estado controla e aí o Estado sabe quem é que está usando, quanto está usando, e o Estado sabe a quem oferecer ajuda. Nos países onde a droga não está na mão do Estado, está na mão dos bandidos ou está na mão dos poderes mal disfarçados. Tá certo? Inclusive há acusações sérias de que os próprios meios de tipo espionagem, etc., se alimentam do dinheiro das drogas. Então, é um problema econômico, porque são bilhões de dólares que alimentam os grandes bancos,
Recentemente, eles prenderam um navio de um banco internacional repleto de cocaína. Tá certo? Então, assim, isso não é um problema moral. Isso é um problema econômico e político. Como cristão então, brasileiro, eu, que você como acha? cristão, sabendo o que acontece na Holanda, sabendo o que acontece no Brasil, sabendo o que acontece no mundo em que os bandidos mandam nas drogas, eu sou a favor do Estado assumir o controle, porque aí a gente pode ajudar os caras. Hoje o Estado diz que é contra as drogas, ele é contra as drogas do menino que eu atendo na igreja. Mas ele não é contra as drogas do senador que foi pego com o helicóptero cheio de drogas. Ele não é contra as drogas do ministro da Economia, o antigo ministro da Agricultura, que sai um avião repleto de drogas da fazenda dele. E que a Força Aérea força o avião a aterrissar, mas ninguém sabe onde é que foi a droga, ninguém sabe onde foi a prisão e não tem dono. Nada tem dono. Nada tem dono. Então, assim... Então, vamos devagar com isso. Porque uma coisa é você sair, ir para as favelas, matar criança. Outra coisa é tratar com os caras que realmente cuidam das drogas. E quem cuida da droga não é o jovem que está na favela, não. O jovem que está na favela só morre por causa dela. Você e eu, que somos pastores e que cuidamos de gente drogada, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Que eles não têm nada a ver com isso. Eles são as vítimas. Eles foram drogados ou eles não têm comida e vão trabalhar onde pode. Mas aí se você coloca então, como é que você controle na mão do governo, então a vítima continua sendo a mesma, só que agora a fonte é outra. Só que agora eu posso ajudar, ou eu não posso. Mas o Estado sempre pode ajudar. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Os traficantes dominam tudo. Concordo. Os milicianos dominam a outra parte. Concordo, sim. Todos eles políticos. Todos eles alimentam os políticos. Uhum. Todos eles alimentam o sistema econômico internacional. Uhum. São bilhões. A custa de destruir vidas e famílias aqui embaixo, na base da pirâmide. Então, okay. Aí eu chego para o Estado, eu chego pro Estado e digo assim, olha, vocês precisam parar isso. Que é o que eu sempre disse. Porque eu, como você, me envolvi com um montão de casa de recuperação. Uhum. Então, vocês precisam parar isso. Os meninos estão morrendo. Ao invés de eles pararem isso, eles vão para as favelas e começam a matar. E matam principalmente os pretos. Aí eles começam a matar. Aí eu volto para o Estado e digo, escuta, o problema da droga não está na favela. A favela não produz droga. A comunidade não produz droga. Uhum. A comunidade não produz arma sofisticada. Isso passa pela fronteira. Cadê a Polícia Federal? Pois a Polícia Federal não vê. Não vê? Então, peraí. Então, se nós vamos tratar desse assunto, a gente não vai tratar desse assunto dizendo pode ou não pode. Então, a questão é só essa. Mas aí é o governo que regula, só que embaixo continua destruindo família. Então, não, onde está isso? Por exemplo, o único lugar que tem, que o governo está controlando, que eu conheço, né? Deve ter outros, mas que eu conheço, é a Holanda. Lá não tem essas mortes. Sabe por quê? Porque lá eu pastor, eu sei onde está o camarada. E o Estado me ajuda a ajudar o camarada. Aqui não. Mais perguntas. Solta aí, Rafa. Meu nome é Thiago Cortez, eu sou sociólogo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Ariovaldo. Pastor, quando a gente pensa na história dos missionários que se moveram por trás da cortina de ferro nos anos 80, anos 70... A gente pensa na história do irmão André, por exemplo, que contrabandeou, né, Bíblias, porque elas eram proibidas nos países comunistas. Eu queria saber a sua opinião. Nessa situação, pastor, você tem alguém da igreja, algum missionário contrabandeando Bíblias pelos países comunistas. Isso era considerado crime, né, pelos companheiros do partido e tal, pessoas que o senhor admira.
Nesse ponto, nessa situação, a lealdade do senhor vai para qual direção? Vai para a igreja ou vai para o partido? Ari. Bom, primeiro o irmão não sabe quem é que eu admiro. Não sei quem é o irmão, duvido que o irmão saiba quem eu sou. Então o irmão não sabe quem é que eu admiro. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu fui um dos caras que trabalhou durante anos na Missão Portas Abertas. Anos. Durante anos, eu saí Brasil fora, carregando uma máquina de filme, um bocado de rolo de filme, que de vez em quando dava um problema para arrumar, dava tudo, pau. E avisando todo mundo o que é que estava acontecendo com os irmãos. Então, acho que o irmão não me conhece, acho que o irmão não sabe com quem está falando. Então, eu sempre fui de Portas Abertas, sempre ajudei Portas Abertas, fiz parte de Portas Abertas e durante muitos anos eu era um dos únicos pregadores de Portas Abertas ligado diretamente com a missão. Isso sem contar um sem número de interferências que Deus me deu a graça de fazer junto ao próprio Estado brasileiro para libertar irmãos que estavam sob prisões, etc, etc. A outra coisa que o irmão talvez não saiba é que os cristãos não são perseguidos apenas pelos governos ateus. Eles são perseguidos pelos governos religiosos. Porque o ateísmo, irmão, independente de qualquer posição política, é uma outra religião. Porque qualquer afirmação sobre Deus é religiosa. Se você diz que Deus existe, é uma afirmação religiosa. Se você diz que Deus não existe, é uma afirmação religiosa. Então, o ateísmo é uma religião como qualquer outra. E o ateísmo, onde tiver ateísmo, vai haver perseguição a nós. Mas não são só os ateus que nos perseguem. Nós somos perseguidos por vários estados confessionais. Fomos perseguidos por estados islâmicos e agora estamos sendo violentamente perseguidos na Índia. Então, irmão, acho que o irmão, primeiro, não sabe com quem está falando. Segundo, o irmão não sabe quem eu admiro e quem eu não admiro. Terceiro, o irmão não sabe a minha história. E quando o irmão souber, o irmão vai dizer que vai saber que eu sou um dos caras que mais lutou pelos que estão em cadeias comunistas. E que eu não faço absoluta diferença entre ateísmo e outras confissões religiosas que perseguem a liberdade religiosa. Ponto. Então, Ari, vamos descansar aí, viu, irmão? Fica com calma. A pergunta mais recorrente aqui é o seguinte: Ari, faz quanto tempo que você é do PT? Não sou do PT. Então todo mundo acha. Eu não sou membro de nenhum. Por que todo mundo acha que você é do PT, Ari? Não sei. Porque quando o Lula se tornou preso político, eu disse que era uma injustiça que ele estava sofrendo. Aí agora você é do PT. Todo mundo acha que eu sou do partido, mas eu não sou membro de nenhum partido político. Nem do PT, nem do PSB, nem do PSDB, nem do PFL, que agora não existe mais, agora é União Brasil. Não sou membro de nenhum partido político. Não porque eu seja contra ser membro de partido, eu até já pensei em ser, mas porque... Nunca assinou uma ficha? Então. Nunca assinei e quando pensei em ser, entendi que Deus disse não, eu sou pastor. Já pensou em ser candidato? Já recebeu convite? Já recebi convite, mas nunca quis. E por que você não... Eu sou pastor. Eu não sou contra os pastores que são candidatos. Não sou. É um direito dele como cidadão. Eu não quero. Eu me dedico... Uma vez eu fui visitar um professor famoso que já faleceu, catedrático em grego. E ele virou para mim e disse: eu nunca me envolvi com tudo isso aí que eu podia me envolver na universidade, etc, etc, porque eu sou um homem da igreja. E eu disse para ele: pois é, reverendo, eu também. Eu sou um homem da igreja. Eu não consigo me ver atuando em nenhum outro lugar. Eu só atuo na igreja, eu só atuo pela igreja, tudo que eu faço é por causa da igreja. A igreja, para mim,
é o projeto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu sei de onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me tirou. Então você é um cara que é da igreja, nunca saiu da igreja, prega na igreja, não fala de política na igreja e tal. Não falo de política partidária, né? Porque tudo que você fala na igreja é político. Tá. E você foi cancelado, né, Ari? Várias vezes. Porque quando aconteceu principalmente essa questão do golpe de Estado em 16 e a perseguição, a prisão política do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, eu disse que era um golpe de Estado e que o que estava acontecendo com o cidadão Luiz Inácio era perseguição política. Aí as pessoas começaram a me cancelar, achando que por causa disso eu não era mais crente, eu não servia mais a Jesus Cristo e eu não podia mais pregar. Eu fiquei triste, é lógico, porque eu sou um cara que sou um homem da igreja, mas a única pessoa cuja opinião sobre minha fé vai alterar a minha existência é Jesus, né? Isso é verdade. Então, como o Senhor Jesus continuou comigo, ele mudar de opinião, lascou. Ele que não pode mudar de opinião. Como o Senhor Jesus nunca mudou de opinião, eu estou aqui, continuo falando em línguas, continuo orando e vendo gente sendo curada, continuo orando, continuo liberando, expulsando demônios. Então, Jesus não mudou de posição a meu respeito, então eu estou bem.